A gente entender esse conceito de bot, RPA, RPC, machine learning, inteligência cognitiva, fala para a gente um pouco qual é a definição, a diferença entre um e o outro. Não, bacana, Jorge. Assim, um ponto interessante é a gente entender que o que é o bot, né? Basicamente é uma tecnologia que se propõe a automatizar a execução de determinada atividade, né? Então, ele está ali focado, vamos dizer, internamente a gente sempre usa o conceito de ele é um funcionário que se propõe a executar um processo, né? O que está acontecendo muito é uma confusão no mercado sobre o que é o bot e o que são as skills de um bot, né? Então, por exemplo, o RPA, né? O Robotic Process Automation, é uma habilidade que o robô tem para executar processos repetitivos, né? Já o RPC, né? É basicamente uma habilidade para trabalhos mais cognitivos. Então, assim, o bot, ele é o agente da automação. Para automatizar, para executar o trabalho dele, basicamente, ele vai precisar de algumas habilidades. É muito similar, realmente, a, vamos dizer, um colaborador humano, né? Então, existe o perfil, existe o funcionário, e hoje, dentro das organizações, para executar o trabalho dele, ele também precisa de habilidades. Então, eu sempre gosto de fazer esse paralelo, né? Porque hoje, conceitualmente, existem, vamos dizer, algumas confusões dentro do mercado, nesses temas de inteligência artificial, enfim. Então, eu gosto sempre de explicar fazendo essa analogia com o funcionário humano. Então, é aquela história, né? Você tem um robô, vamos fazer o repetitivo. Não, mas espera aí, acho que ele já pode ganhar um pouco mais de conhecimento, vamos ensiná-lo a fazer coisas mais inteligentes. Na realidade é isso, não é? Perfeito, perfeito. Inclusive, teve um relatório das principais tendências tecnológicas do mundo até 2030, né, do Gartner, e a principal tendência, número 1, está lá, que é a hiperautomação. Ou seja, é exatamente isso que você acabou de falar. É a combinação de tecnologias para se atingir determinado objetivo, né? Eu acho que o fator definidor de qual é a tecnologia que você vai utilizar é muito a questão da maturidade organizacional, a maturidade dos seus processos, né? Então, normalmente, vamos fazer aqui, mais uma vez, seguindo essa analogia. Quando a gente começa a nossa carreira profissional, normalmente as pessoas nos entregam ali missões mais repetitivas, né? Então, o estagiário, ele vai, estagiário, tira xerox, faz um relatório, faz uma planilha. Com o decorrer do tempo, a gente vai incrementando novas missões que vão exigir novas habilidades, normalmente mais analíticas, mais cognitivas. É o mesmo paralelo aí, o que você falou, totalmente aderente com esse conceito de hiperautomação, de combinar realmente tecnologias. Pegando o teu gancho sobre profissional, na tua opinião, assim, a gente vê muitas notícias, publicações, o profissional não vai existir daqui a 30 anos. Você acredita mesmo, assim, que dessa fala de substituição, efetivamente, da mão de obra e postos de trabalho por robôs? E qual é, assim, as competências, né, os soft skills que tanto falam, que você acredita que são necessários para esse novo profissional? Ótima pergunta. Na realidade, acho que essa aí está entre as perguntas mais frequentes que eu venho recebendo, né? Existem alguns temas que a gente estuda na escola, né? E a gente acaba não tendo uma total compreensão do que a gente está estudando, né? Tem uma lei bem antiga, uma lei chamada, acho que é a Lei de Lavoisier, se eu não me engano, que diz que no mundo nada se perde, tudo se transforma, né? Então, eu sigo essa lei para o mercado de trabalho. Os empregos não vão se perder, eles vão se transformar. E isso aí, para mim, é um fato, né? Então, essa é uma questão que vem sendo discutida, eu acho que às vezes até de maneira muito teórica, e eu gosto até de falar em termos de fatos, né? Então, nós temos um cliente que, quando ele nos procurou com uma missão bem simples. Ele tinha em torno de 450 funcionários, certo? E ele me procurou dizendo, Diego, eu quero mudar o meu desenho organizacional. 40% da minha empresa é puramente operacional, auxiliares e assistentes. Eu quero automatizar tudo e quero começar a contratar analistas e coordenadores. E assim, nós começamos o projeto com eles, né? E automatizamos, tivemos robôs que faziam um trabalho de 18 pessoas. Aí normalmente, quando eu dou esse exemplo,
E onde é que estão essas pessoas, né? Essas pessoas, elas começaram a assumir papéis mais estratégicos, mais analíticos. É óbvio que algumas dessas 18 pessoas não se adaptaram. Como é que está essa empresa hoje? Ela já ultrapassou o número de 500 funcionários, está em torno de 550 funcionários, ou seja, está contratando mais. O salário médio está subindo, certo? Está em torno de 35% maior o salário médio. E isso é um exemplo prático do que eu defendo. Realmente, não vai tirar os empregos, a capacidade de gerar novas oportunidades é muito, muito maior do que o que vem eliminando, mas não posso também deixar de ser transparente com um aspecto, que a grande questão é se as pessoas estão preparadas ou dispostas a se preparar para os novos desafios que estão surgindo. E aí vem o segundo ponto que você colocou, que são as habilidades, né? Então, eu vejo que uma pergunta até onde os robôs vão? Até qual o limite, né? Eu sempre digo, os robôs, eles nunca vão executar nenhum tipo de atividade que exija emoção, relacionamento e criatividade, né? Então, ele não vai chegar nunca nesse tipo de atividade. E aí, eu acho que tem até, mais uma vez, um estudo da ONU que traçou o perfil do profissional do futuro. Eu não gosto dessa questão do futuro, eu gosto mais de futuro, né? Porque vai ter um futuro aí pela frente, onde ele traz ali as 12 habilidades, e dentre elas está um ponto interessante, capacidade de tomar decisão, né? Então, é um ponto importante. Liderança, que hoje é uma das grandes falhas vamos dizer, dos colaboradores brasileiros, né? A capacidade analítica, inteligência emocional. Se a gente parar para observar, e aí eu prometo agora não me delongar muito, a geração atual de profissionais, ela foi muito formada baseada no conhecimento que ela tem. Talvez isso aí é uma herança da época que a nossa fonte de conhecimento principal era a Barça, né? Que era, ou seja, era uma fonte de conhecimento muito escassa e para poucos. Sendo que agora mudou o cenário. O conhecimento, ele é totalmente, vamos dizer, totalmente democrático. Todo mundo tem acesso. Qualquer pessoa que tenha um smartphone tem acesso ao Google. E agora a grande pergunta não é mais qual o conhecimento que você tem. É exatamente o que você vai fazer com todo esse poder. Então, a base de formação de um funcionário não é mais o seu conhecimento, né? É exatamente são as suas habilidades. Ou seja, eu ainda vejo que o mercado não percebeu isso. Então, a gente às vezes vai no LinkedIn, o cara tem o nome dele, aí tem certificação X, Y, Z, né? É quase a Amazon de certificações, de A a Z, né? Mas, se a gente perguntar, bacana, todas essas certificações, o que é que você vem aplicando na prática? Às vezes, aí as pessoas, esses mesmos profissionais, eles acabam meio que se perdendo. Então, a grande questão saímos de uma base de conhecimento para uma base realmente de habilidades. E eu acho que quem perceber isso tem um futuro profissional brilhante pela frente, porque as oportunidades estão surgindo e numa velocidade muito maior do que em tempos anteriores, né? Legal, Diego. Eu vou aproveitar uma carona para colocar uma perguntinha em cima dessa questão. Você tinha comentado sobre um novo gerente nessa área. Fala para a gente do gestor de robô. Perfeito. Realmente é uma novidade, né? Uma novidade, na realidade, a nível Brasil, no cenário brasileiro, que é um das nossas, vamos dizer, dos nossos clientes, das nossas empresas que vem adotando a nossa tecnologia, está implementando aí o cargo de gestor de robôs, né? Então, isso aí, quando a gente vem comentando aí em alguns eventos, enfim, em alguns lugares, as pessoas, gestor de robô, né? O que é que um gestor de robô faz, né? E é um fator interessante. A gente, inclusive, além de implementar o novo cargo, a gente definiu quais são os pilares de atuação desse novo papel dentro das organizações, né? No caso aqui, são 4 grandes pilares, né? Então, o robô, assim como as pessoas, né, os colaboradores humanos, ele precisa de uma rotina, então, de uma gestão da rotina dele. Esse robô é melhor ele trabalhar pela madrugada ou trabalhar pela manhã, enfim,
muito no intuito de sincronizar. O robô, normalmente, ele está trabalhando para alimentar seres humanos, né? Então, vou botar ele para trabalhar na madrugada, para quando o time chegar pela manhã, já pegar todas as informações atualizadas, um exemplo. Então, rotina, um primeiro pilar. Segundo pilar, atuação junto aos stakeholders, ou seja, hoje a gente sabe que existem outros gestores que vão precisar das informações geradas pelos robôs, clientes, enfim. Então, essa atuação junto a esses interessados também é um papel aí desse gestor de robô. Uma terceira linha de atuação é cuidar da infraestrutura do robô. Então, ou seja, cuidar ali de toda a parte de máquinas, enfim, todos os hardwares que envolvem a atuação daquele robô. E um quarto e último ponto é exatamente fazer essa interação junto ao suporte, né? Evoluções, novos aprendizados que a gente vem a implementar dentro disso. Eu acho engraçado que, não sei se todos percebem, mas assim, a atuação de um gestor de robô é muito similar à de um gestor tradicional. Nós precisamos cuidar da infraestrutura, cuidar do aprendizado, cuidar dos envolvidos, enfim. Mas é realmente um fator novo para o nosso cenário que vem, inclusive, chamando a atenção e tendo uma relevância bem, bem interessante para esse nosso case. Fazendo uma linha de raciocínio, né, Diego, nós, do que você explanou, nós não temos a substituição, na verdade, nós temos uma reestruturação, não gosto muito da palavra reestruturação, mas uma transformação, uma evolução naquele profissional para esse novo perfil. Você teve um case prático mostrando que, efetivamente, isso não significa uma diminuição do número de pessoas trabalhando com a inserção do robô, né, em algumas atividades, principalmente nas repetitivas, e como você bem pontuou, fora do horário. A criação de novas oportunidades, ou seja, talvez a gente precise aí ver os CBOs e até as listas de atividades hoje que a gente tem profissional que não condiz mais com a lista profissional que a gente tem aí definido. Mas me fala uma coisa, vale a pena ainda a empresa investir, dar um retorno, investir em robô? Como é que está sendo essa medição das empresas, né? Elas estão com foco em agilidade, em qualidade de dados, em compliance. Quais são os focos no momento para investimentos em relação à parte de robotização? Perfeito. Existem inúmeras métricas em torno vamos dizer, da análise da viabilidade financeira da utilização desses robôs, né? Mas, devido ao cenário atual, uma delas sempre foi muito forte, mas agora foi muito potencializada a sua importância, que é o ROI, certo? Um primeiro grande ponto que as pessoas, os empresários, os executivos e gestores estão analisando qual é o retorno sobre o investimento que eu vou ter ao implantar essa minha, vamos dizer, essa nova tecnologia, né? Normalmente, para se ter o ROI, existem duas grandes possibilidades, né? Uma é uma redução de custos, e quando eu falo em redução de custos, eu falo em dois tipos de custos. Um é o custo atual, né? Ou seja, é realmente potencializar a eficiência operacional do seu processo de como ele atua hoje, e dentro disso começam a surgir algumas submétricas, como, por exemplo, a minha capacidade de processamento. Só para vocês terem uma ideia, hoje, em termos de ROI, os nossos projetos, ou seja, aplicar um robô está se pagando em torno de 4 meses e meio, vamos dizer, é o tempo que um robô se paga, né? Partindo para a submétrica, hoje nós temos robôs que executam um processo com uma velocidade de até 20 vezes maior. Ou seja, se você tem hoje um processo que você está, por exemplo, inserindo 100 notas fiscais por hora, o robô vai implementar 2.000 por hora, por exemplo, só para vocês verem o que é o ganho exponencial, né? Então, o ROI é uma grande métrica, o aumento da capacidade e a velocidade de execução é um outro ponto. Isso no tocante à redução do custo atual, sendo que tem um fator muito interessante quando a gente fala de redução de custo. A aplicação de robôs, ela não reduz somente o custo atual, ela também reduz o custo futuro.
Um exemplo típico é o seguinte: nós temos um robô que ele faz hoje toda a inserção de notas fiscais e cálculo dos impostos a reter dentro do RP. Então, ele fica capturando as notas fiscais de serviço, né? E ele digita dentro do sistema e calcula o imposto a reter. Hoje, ele insere em torno de 5.000 notas por mês. Então, isso já teve um ganho no custo atual. Mas a capacidade desse robô é de inserir 25.000 notas mês. Ou seja, a empresa ela pode quintuplicar de tamanho e o custo do seu processo vai se manter o mesmo. Então, redução de custo atual, redução do custo de crescimento, do custo futuro. E uma outra métrica muito importante é o quanto que a gente libera, então, ou seja, em termos de horas de liberação de humanos, né? Por quê? Os humanos, conseguindo destinar o seu tempo para atividades mais estratégicas, eles vão fazer algo que o robô não consegue fazer, que é aumentar a capacidade de geração de receitas, certo? Com novos planos, com novos relacionamentos com os clientes. Então, eu diria que hoje essas são as grandes métricas, né? Então, o ROI como sendo a métrica principal, a redução de custo e a capacidade de liberar as pessoas para potencializar suas receitas. Eu diria que hoje tudo está girando em torno do aspecto financeiro. A gente pode considerar, né, Diego, que não é custo, né? Na verdade, a gente tem que eliminar, inclusive, essa palavra, né? Não é custo, né? O nome do ROI vem já com investimento. Sem dúvida. Eu acredito que, apesar de não saber em que momento esse vídeo vai passar, mas é interessante a gente avaliar o cenário que nós estamos de pandemia, né? E efetivamente que as empresas acordaram para algumas que ainda não haviam despertado a esse cenário que fazia necessário de investimentos em tecnologia, e que hoje todas as empresas tiveram aí de uma forma, algumas até sem estar com uma preparação aí muito financeira para esse investimento, mas que tiveram aí sim de dedicar valores para investir fortemente em tecnologia nos últimos 2 anos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Um fator que é interessante, né? Acho que momentos de crise, na realidade, eles potencializam alguns pontos que sempre deveriam ter recebido uma atenção especial. Há quantos anos a gente vê estatísticas de que um alemão vale por 10 brasileiros, um americano vale por X brasileiros, ou seja, o brasileiro ele nunca destinou atenção para a eficiência dos seus negócios, né? Nunca se incomodou com o fato de não ter um negócio eficiente. Se ele está conseguindo entregar e na última linha está sobrando alguma coisa que satisfaz as ambições dele, sempre ok, sempre estava ok. Ele só começou a atentar para o conceito da eficiência operacional quando realmente virou uma questão de sobrevivência, né? Então, eu costumo dizer que eu costumo sempre olhar o lado positivo das coisas, né? Eu sei que é muito difícil olhar o lado positivo de um fato que tem mais de 450 mil vidas envolvidas, né? Mas pior do que perder o que a gente já vem perdendo, que é inaceitável, é a gente sair desse momento sem aprender nada, sem sair não estando melhor do que como a gente entrou. Então, acho que, de certa maneira, e foi um estado de alerta para todas as empresas e gestores aqui do nosso país, né? Legal, Diego. A gente está batendo esse papo exatamente sobre o avanço do bot na área fiscal. Você falou aí dos documentos fiscais. Eu queria engatar 3 perguntas numa só, para a gente já chegando na nossa linha de fechamento. A questão dos processos, né? A gente sabe que é um gargalo muito grande a questão dos processos nas empresas, o desconhecimento dos gestores da plenitude desses processos, e como que vocês tratam essa questão desses gaps fiscais na hora de implementar um robô? Fala para a gente como que isso está acontecendo. Perfeito, Jorge. Eu sempre uso uma analogia que é o seguinte: por incrível que pareça, os gestores e os colaboradores estão todos os dias indo até as suas empresas ou estão executando atividades pelas suas empresas. Mas, apesar de todos os dias estarem presentes, né, nesse cenário,
o que a gente vem notando é que eles não conhecem a fundo o que eles executam. A rotina das empresas não estão muito claras, até para os próprios executores, né? Então, eu acho que isso aí é um efeito colateral, principalmente de uma das habilidades que estão sendo exigidas pelo profissional do futuro, que é a capacidade de liderar e de formar novas pessoas, né? Então, o que eu venho observando é o mesmo gap que nós temos para desenvolver pessoas, nós estamos tendo para desenvolver robôs. Que é o seguinte, tanto para desenvolver pessoas quanto para desenvolver robôs, você precisa ensinar, né? Então, quando a gente pergunta para uma pessoa hoje, por incrível que pareça, a gente se depara diariamente com esse cenário. Jorge, um exemplo, me explica o que você faz. Não, sou da área fiscal. Ok. Agora, me fala detalhadamente o que você faz. Então, aí a gente começa a notar uma certa dificuldade. E quando a gente faz a pergunta do porquê você faz isso, aí desmorona boa parte das pessoas hoje. O entendimento, e aí, normalmente aquela resposta do porquê, porque me ensinaram assim. Não, mas qual é a intenção? Sempre foi assim. Então, eu sempre digo que existem alguns gaps que nos impedem de conseguir avançar ainda mais com as nossas tecnologias. Um é conhecimento do processo. Um outro ponto, a qualidade dos dados dentro das organizações, né? Então, hoje, você vai ver inúmeros artigos que falam que o novo petróleo do mundo vão ser os dados, mas eu acho que as pessoas também não se atentaram para isso, né? Então, dentro das organizações, uma área totalmente subutilizada é a área de cadastros, né? Normalmente feitas de qualquer maneira. Se a pessoa puder burlar o cadastro, ela burla. Qual o seu CPF? 00000, seu telefone, enfim. Então, isso são, vamos dizer, cenas frequentes dentro das organizações. E o que a gente vem notando, como é que a gente vem buscando superar? É sempre tendo muita transparência junto ao cliente e dizendo, não existe a maturidade necessária para aplicar essa tecnologia ainda. A gente precisa dar um passo atrás. Então, por exemplo, hoje, apesar de ser uma empresa puramente de tecnologia, a gente notou a necessidade de ter profissionais da área de processos, para realmente, antes de ensinar o robô, vamos entender como que funciona a sua rotina, o que é que a gente pode enxugar, o que é que nós podemos otimizar para somente após isso ir para o desenvolvimento do robô, porque um ponto que as pessoas também não têm total clareza é o seguinte, o que é a tecnologia, né? O que é a robotização? Qual é a intenção dela? Nada mais é do que potencializar o que nós temos. Ela só potencializa. Então, se você tem a capacidade de fazer 10, a tecnologia vai fazer com que você tenha a capacidade de executar 100. Ou seja, se eu colocar a tecnologia em um processo ruim, se ela gera resultado ruim em uma velocidade, ela vai gerar um resultado ruim numa velocidade muito maior. Então, esse cuidado, essa curadoria, né, no tocante ao processo, a gente viu como um fator chave, e por incrível que pareça, hoje, analisar e definir o processo consome muito mais tempo do que desenvolver um robô dentro dos nossos projetos. Isso é um fator interessante. Com certeza. A gente ouve muito no portal SPED Brasil, nos perguntando, né, Jorge, sobre soluções. Qual é que é a solução boa para você? Qual é o sistema que você recomenda? O sistema não resolve processo, né? Ele efetivamente evidencia uma necessidade de ser um mapeamento desse processo, né, Diego? E a necessidade realmente de melhorias. O que, se você efetivamente na área de TI, brincam muito, né? Se você entra com lixo, você sai com lixo. Então, temos que ter muito cuidado com a entrada de dados e com as informações. E lembrando sempre que é uma tecnologia, uma ferramenta, né? Então, o processo de transformação digital vem logo depois que você, com certeza, já passou por um processo de digitização, que é o processo de digitalizar os documentos, digitização, que é a inserção daquele modelo num formato digital, e sim, a gente vai falar sobre transformação digital. E como falar de transformação digital e não falar de revisão de processos, né? Porque ele efetivamente está ali embutido na sua definição, revisão de processo. Então,
a transformação digital, costumo dizer, não é tão simples como muita gente pensa, né, Diego? E falando nisso, eu queria te perguntar qual é a sua visão, a maior dificuldade, principalmente nesse olhar fiscal do Brasil, em relação ao cenário brasileiro de uma implantação de tecnologia? Quais são, assim, você que tem um olhar sempre também com grandes corporações fora do país, mas qual é os grandes gargalos que você visualiza nesse cenário brasileiro? Um ponto que eu vejo como um ponto principal é o seguinte: existe uma característica que aconteceu em todas as revoluções, vamos dizer, tecnológicas que nós tivemos, né? Eu vou falar com tecnológica, vamos dizer, revoluções que impactaram a economia. Por exemplo, a revolução industrial, né? Tem aquela questão lá da Ford que ele dizia, você pode escolher qualquer carro desde que ele seja preto ou branco, né? Tem uma frase assim. Então, toda grande revolução, o que teve ali de antecedência, o fato imediatamente anterior a essa revolução foi o estabelecimento de padrões, né? Então, para você conseguir replicar ou escalar determinadas práticas ou tecnologias, o padrão, ou seja, é um fator primordial. Por incrível que pareça, eu acho que uma das grandes dificuldades hoje do Brasil é que a maioria das empresas, o que eu venho notando, elas são muito mais regidas ou gerenciadas por exceções do que por regras, né? Basta dizer uma coisinha, um fato que o brasileiro sempre colocou para debaixo do tapete, que é o quê? Eu não conheço até hoje alguma empresa que não tenha o seu RP subutilizado, né? Então, e sempre tem aquela questão, meu RP não funciona, e depois troca para outro RP, e depois já é questão de tempo para dizer se RP não funciona. Sendo que, olha que fator interessante, existem algumas coisas dentro da empresa, a empresa, em teoria, ela deveria funcionar como um Lego, né? Então, toda a área financeira, não tem como você ser muito criativo na área financeira. Tem contas a receber, tem contas a pagar, tem que fazer a gestão do fluxo de caixa, enfim, né? Mas, por algum motivo, o brasileiro acaba criando, sendo muito criativo e criando ali algumas regras de negócio, algumas especificidades que é tão específico que o próprio gestor acaba se perdendo na própria burocracia que a gente acaba criando, né? Então, eu acho que um primeiro ponto que vai ser muito importante, a grande dificuldade que nós vamos ter é, primeiro, definição de um padrão, uma linha mestre de atuação. Para isso, não tem como se definir um padrão sem passar obrigatoriamente por um processo de simplificação, né? Então, esse aí eu diria ser o grande ponto, né? O ponto número 1 em termos de obstáculos. O ponto número 2 é exatamente, após essa simplificação, a gente tem um cuidado muito grande com os dados, né? A origem dos dados, a maneira como se insere os dados, porque de uma maneira bem explicada no popular, a tecnologia, os robôs, a inteligência artificial, enfim, o conceito que a gente quiser dar, ele não tem uma característica que o humano tem, principalmente o humano brasileiro, que é o jeitinho brasileiro, né? Então, hoje, o brasileiro, ele vai lá, acessa o CRM dele e diz assim, eu não sei o CPF dele. Aí ele bota lá o CPF, ou, às vezes o vendedor bota o próprio CPF dele, ou então bota um CPF inválido. O robô, quando ele acessar aquele dado, ele vai dizer, CPF inválido, não executo, e vai para o próximo, né? Então, é um fator que eu acho importante, eu acho que são dois fatores fundamentais. A busca pelo padrão, né? E que, às vezes, quando a gente fala padrão, a gente não está falando de ser sempre igual, certo? Então, são duas coisas distintas. E pela simplificação e o cuidado com os dados, né? Então, acho que se eu fosse escolher eleger dois, né? Esses seriam os que estariam ali no topo da lista. A gente está chegando ao fim do nosso encontro, mas eu queria que você nos brindasse neste papo maravilhoso. Eu sei que você tem vários cases, mas um dos itens que é o gargalo de toda a empresa são as notas de serviço. Tem empresa que tem muito volume, nota de PDF, nota que tem no site, outras que não tem. Você tem cases sobre isso, não tem? Fala para a gente, assim, rapidamente, como é que foi tratar essa questão
em uma empresa de serviço. Perfeito, Jorge. Esse é um case até bastante interessante, porque o que a gente vem notando, a gente tinha até uma crença que foi quebrada, uma crença interna que foi quebrada devido a esse tipo de trabalho, né? A gente sempre acreditou que a aplicação de robôs estava muito voltada a somente empresas que tinham um alto volume, né? Mas o caso da inserção de notas fiscais de serviço mostrou para a gente que, além do volume, a assertividade da informação também tem um valor inestimável, né? Então, hoje, se você errar ali, vamos dizer, o cálculo tributário, às vezes, o custo do erro também tem que ser contemplado aí nessa análise. Então, hoje nós temos, sim, robôs, inclusive é um ponto que eu vejo uma necessidade bem recorrente, né, devido hoje às notas fiscais não ter uma fonte de dados, as notas fiscais de serviço, que a gente possa automatizar, como a nota de produção XML, né, então hoje a fonte, ela é uma fonte física, que é o PDF, né, da nota. Então, hoje nós temos ali robôs em inúmeras organizações, na área da saúde, na área, enfim, da indústria, que realmente passa por esse desafio. Acabou de passar aqui uma ambulância aqui um pouco do nosso cenário atual, né? Então, o que é que a gente notou? Um resumo aqui do cenário antes e do cenário depois, né? Antes, os nossos clientes, eles começaram a tentar lidar com essa situação por meio de equipes, vamos dizer, humanas, formando ali setores que eles chamavam de pré-notas, enfim, setor de preparação de notas, que qual era o intuito? Basicamente, pegar aquele bolo de notas fiscais, né, e fazer com que a equipe digitasse. E aí já surgiu um primeiro problema. Primeiro, pelo alto volume, a equipe sempre estava fazendo hora extra, cansada, sobrecarregada, e nós sabemos que, como humanos, né, nós cansados, executando trabalhos repetitivos, o erro é um efeito colateral certo, né? Então, erros de digitação era algo que já fazia parte da rotina. Após inserir, tinha toda uma análise, vamos dizer, de impostos, os cálculos dos impostos a reter, né? Que aí envolve uma série de variáveis nesse cálculo. O CNPJ da empresa, se ela é do Simples, se ela não é do Simples, se ela tem CEPOM, se não tem CEPOM. O código do serviço também vai ter uma variação em cima disso. Então, um ponto que era também muito crítico, o cálculo também com muitos erros, né? Esse era o cenário anterior. Então, a gente desenvolveu um robô que tem a habilidade de ler o PDF, de compreender o que está naquele PDF, independente do template da prefeitura, né? Sempre é perguntado para a gente, mas existem inúmeras prefeituras. Ele vai ler, ele vai compreender, extrai essas informações, faz o cálculo do imposto, né? Do imposto a reter. E o ponto interessante, para que o robô faça o cálculo, sabe o que a gente fez? Em vez de ensinar todas as regras para ele, a gente ensinou ele a utilizar um software de mercado que tem essa inteligência embarcada. Então, ele vai lá para um robô, conversando com o software, e diz assim, calcula para mim. E o software vai lá e calcula. Robô o software robô. calcula. Então, mas o relacionamento vem acontecendo de maneira bem saudável, viu? Então, ele retorna e ele vai lá e digita. Então, o que é o pós, né? O pós é que hoje consegue se dar vazão praticamente em tempo real, né? A equipe não está mais sobrecarregada. Fazendo um cruzamento com uma das primeiras perguntas que foi feito, a equipe, ela continua dentro da organização, sendo que agora tendo um papel bem mais analítico, né? Um papel onde eles estão começando a identificar oportunidades e entendimentos sobre como podem minimizar custos, oportunidades de redução tributária, enfim, né? Então, e obviamente começou a mudar, como o robô ele tem a capacidade de gerar muitos dados, começou a mudar também o perfil e a busca da instituição por outros papéis, né? Talvez aquele perfil de analista tributário comece a ganhar um pouco mais força do que de um assistente que era digitador, vamos dizer. Um robô falando com o outro, poxa, eu não aguento mais essa vida de repetição. Seria uma charge interessante. Bacana. Eu costumo dizer que, como formação de contadora, né, e efetivamente
atuando junto aos profissionais de contabilidade, quando me falam de robotização, mais uma vez, eu tenho um olhar muito mais como agradecendo ali por uma questão de assumir funções que efetivamente eu não gostaria de realizar durante anos, se eu pudesse, não queria mais realizar, são atividades repetitivas. E sim focar no que é o principal objetivo da contabilidade, da área fiscal, que é aportar os seus usuários, né, com informações pertinentes e cada vez mais ágeis para a tomada de decisão. Diego, eu finalizo aqui o nosso bate-papo, agradecendo em nome do Portal SPED Brasil. Muito obrigada pelo esse conteúdo e eu tenho certeza que nós estaremos outras vezes aqui nos encontrando para falar novamente sobre tecnologias e inovações. Até a próxima, pessoal. Até, um abraço. Muito Obrigado, obrigado. Diego.